E ainda de pé, vamos receber o evangelista Antônio. Queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Salmos, dos Salmos, de número 91. Livro dos Salmos, de número 91. Todos acharam? Nos diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as suas mãos, ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei respostas. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Toma assento. Queridos, estamos diante de um Salmos que o autor é desconhecido. Alguns teólogos dizem que foi Moisés que escreveu esse salmo, tendo em vista que andou pelo deserto, algumas coisas assim, mas nada provado. De forma que é um salmo do autor desconhecido, mas é um salmo que ele demonstra a segurança de quem está no abrigo de Deus. O Salmo de número 91, ele tem sido por longo tempo mal interpretado por muita gente, muitos povos. De forma que os antigos, eles aconselhavam algumas pessoas a colocarem a Bíblia aberta no Salmo de número 91, porque traria proteção. Repreenderia, por exemplo, a atuação maligna. Como pessoas que, muitas das vezes, para expulsar demônio, lê o Salmo de número 91. Pessoas que colocam a Bíblia no painel do carro, como se a Bíblia ou os Salmos de número 91 tivesse o poder de fazer alguma coisa em relação a isso. Salmo 91 não pode fazer nada, não pode proteger, não pode libertar, não pode transformar, não pode renovar. Quem pode libertar, transformar, renovar é o Deus dos Salmos 91. Se você chegar hoje, por exemplo, no centro da cidade, onde tem aqueles camelô, lá você encontra uma carteira
com o Salmos 91. Você está andando na estrada e vê no carro de alguém escrito Salmos 91. Porque ele entende que esse salmo dá proteção. Ele entende que esse salmo de número 91, ele traz libertação. Eu já vi pessoas expulsando demônio e lendo salmos de número 91. E engraçado que quando se vai expulsar demônio, eu sei que aqui muitos já viram um demônio ser expulso, e conforme você vai orando e repreendendo em nome de Jesus, ele começa a ficar alvoroçado e querer gritar. E quando o demônio começa a querer gritar, quem está lendo o Salmo 91 eleva a voz, como se fosse o fato de fazer o demônio calar a boca e ir embora. Pelo Salmo 91. Tem pessoas que acham, amados, que ao ler o Salmo 91, nada de mal nos aconteceria, ou pode nos acontecer. Realmente é um pouco estranho você ler o Salmo 91 e ler todos os detalhes que ele nos traz, que nada vai te acontecer de errado, e muitas das vezes acontece. E às vezes a gente fica pensando, mas por que se eu estou no abrigo? Por que me acontecem essas coisas? Queridos, escute aqui. Vocês já pararam para perceber que a maioria dos pregadores, que a maioria dos cantores que elevaram o seu coração por ser usado por Deus já caíram? O nome já caiu? Mas estava no abrigo. Mas quem está no abrigo de Deus passa por infortúnios da vida. Ah, sim, passa. Não quer dizer que quem está no abrigo de Deus não sofre os danos dessa vida. E sabe por que a gente está no abrigo de Deus e sofre os infortúnios da vida? É porque mesmo no abrigo nós somos vacilantes. Mesmo no abrigo nós erramos. Mesmo no abrigo nós pecamos contra Deus. Mesmo no abrigo nós ficamos com raiva de alguém, aborrecido com alguém, com alguma atitude, com alguma palavra. Mesmo no abrigo a gente fica aborrecido e às vezes a gente passa por dificuldade para aprender, para aprender e entender que estamos no abrigo de Deus. Tem pessoas que nunca chega para o abrigo, sempre fica lá fora. Já repararam isso? Que tem pessoas que vêm, eu já até falei isso uma vez aqui, mas vou falar outras coisas, não vou falar nada do que eu falei anteriormente. Mas tem pessoas que chegam na igreja, ele é o admirador do culto, da palavra, dos hinos, mas ele permanece lá fora, lá no telhadinho. Ele nunca luta para vir para o abrigo. Nunca luta. Ele sempre quer ficar lá fora. Os Salmos de número 91. Escute aqui, queridos. Os Salmos de número 91 é um salmo que demonstra a confiança de quem está no abrigo com Deus. Ele demonstra confiança. Mesmo no abrigo sofreremos danos, mas confiamos em Deus, que Ele nos protegerá. E nós vamos observar. Quer ver uma coisa? Se você ler os Salmos de número 91, com detalhe, quando você começa a ler, dá-se uma ideia de que foi escrito para quem está no deserto. Depois você vai ler com calma junto comigo e dá-se uma ideia de que foi escrito para alguém que está no deserto. Dá-se a ideia de que foi escrito para quem está com medo, está com pavor. Talvez, não me responda, mas talvez aqui alguma irmã, ou algum irmão mesmo, já de noite já ouviu um barulho lá do lado de fora e correu para ler o Salmo 91 com medo. Porque acha que ele dá segurança e ele demonstra a sua confiança em Deus. Porque quem dá segurança é o Deus do Salmo 91. Escute, aí ele diz assim, só para os irmãos terem uma noção, o Salmo de número 94, versos 12, ele diz assim: Senhor, como é feliz
o homem a quem tu disciplinas. Salmos número 94, 12, diz assim: Senhor, como é feliz o homem a quem disciplinas. E esse homem que ele disciplina está no abrigo. E por que ele vai disciplinar? Porque ele cometeu erros, falhas, e ele chamou a atenção dele para não errar mais. A Bíblia diz que Deus castiga aquele a quem ele ama. E se ele ama é porque está no abrigo, não está fora. E diz assim: aquele a quem ensinas a tua lei. O 13 diz assim: tranquilo, que coisa linda, tranquilo, enfrentará os dias maus. Dias maus tem na nossa vida. Dias de dificuldade tem em nossas vidas. A Bíblia nunca prometeu que a gente vai viver em paz todos os anos de nossa vida. Nunca prometeu. O próprio Jesus falou o quê? Filhinho, no mundo tereis o quê? Filhinho, no mundo tereis o quê? E foi Jesus que falou. E ele falou filhinhos para quem está com ele, para quem está no abrigo. Ele foi carinhoso. Filhinho, no mundo tereis aflições. Aí, ainda no Salmo 94, 13, diz assim: tranquilo, enfrentará os dias maus, enquanto para os ímpios uma cova se abrirá. Olha a diferença. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto para os ímpios uma cova se abrirá. Quem está no abrigo enfrenta os dias maus, porque anda com Deus no abrigo de Deus. Mas para quem está fora do abrigo, uma cova se abrirá. Aleluias. Quem está no abrigo aqui? Levante a sua mãozinha. Não sai não, por favor, fica no abrigo. Fica no abrigo. Paulo estava no abrigo de Deus. Fala comigo, sim ou não? Mas passou por dificuldade, não passou? Estevão estava no abrigo de Deus, passou por dificuldade. Se você está no abrigo de Deus, não saia para fora, não desista, não volte para trás, permaneça lá, porque se você está no abrigo de Deus, você está com Deus e Ele te livrará nos dias maus. Aleluias! Ainda o 14 diz assim: o Senhor não desampara o seu povo. Jamais o abandonará a sua herança. Você é povo dele, você é herança dele, você está no abrigo dele e você estará seguro. Agora vamos lá no Salmo 91. Aquele que habita, filhos, habitar é estar, é morar, é viver ali, é encontrar seguro ali, segurança ali. Habitar é você saber que você pode ir a qualquer lugar e você volta para a sua habitação. E no âmbito espiritual, você habita no abrigo de Deus e aonde você vai, em qualquer lugar do mundo, você habita no abrigo de Deus. Você é crente em qualquer lugar, porque você anda com Deus. Você está no abrigo de Deus. Você está em qualquer lugar do mundo. Você é luz e sal da terra. Não muda, porque está no abrigo de Deus, porque anda com Deus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Habita na sombra do Altíssimo. Um dos nomes de Deus, Altíssimo. Habita na sombra do Altíssimo. E descansa à sombra do Todo-Poderoso. Descansar é ter a certeza, a convicção de que não vai ser afetado pelo sol. Está na sombra, não vai ser afetado pelo sol a ponto de queimar você, de lhe causar feridas. Descansar é saber que, ainda que você passe por dificuldades, mas você descansa porque a vitória vem do Senhor e não vem do homem. Não se confia em homens, igreja. Homens não merecem confiança.
Não esperem por homens, mas confie e espere no Senhor. Porque ele diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. O verso 2 diz assim: pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio. Pode dizer ao Senhor, tu és o meu... Aí, ó, escuta, esse texto, esse livro de Salmos, de número 91, quando eu leio, parece que eu tenho uma ideia de que a pessoa que escreveu esses salmos, parece que é como se ele gritasse assim, em uma multidão, uma grande multidão, ele estava assim num lugar de destaque, parece que ele grita para uma grande multidão e diz assim: ei, aquele, é como se ele apontasse, é como se ele demonstrasse que nem todos estão no abrigo de Deus. Aí diz assim: ei, aquele que habita no abrigo de Deus, pode começar a dizer: ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Mas precisa estar no abrigo de Deus, precisa confiar em Deus. Aí o verso 2 ainda diz assim: pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Refúgio. Sabe, quando você está tentando se proteger de alguma coisa e você procura um lugar para você estar... Eu não sei se alguém aqui já passou por uma grande tempestade, um grande vento, aqui na cidade mesmo, onde vem galhos voando, galhos de árvores voando, e você procura se proteger, atrás de alguma coisa, porque você tem a consciência de que se vier um galho na sua direção ou uma telha voando, por certo te causará grandes danos. Aí você procura um lugar para se esconder, um refúgio, e de repente um monte de pessoas também chega perto de você para se refugiar ali e fica ao teu redor. Aí você sabe assim, aí você pensa assim: puxa vida, eu já estava atrás de alguma coisa que me dava proteção. Agora esse monte de gente chegou também tentando se proteger, mas na verdade vão me dar mais proteção. Ei, escute aqui: Deus envia os seus anjos para te dar proteção e segurança aonde você estiver, se estiver no abrigo de Deus. Ele não te abandona. Ele não te deixa sozinho. Versos 13, ele diz assim: ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Por isso que dá a ideia, irmãos, de que foi escrito para alguém que está no deserto, ou de alguém que está no deserto. Vive não assim, levando exatamente para o deserto, assim, deserto, sem nada, sem habitação, mas na vida que levamos, muitas das vezes, as lutas da vida, os problemas da vida. Quantos desertos, às vezes você passa pelo desemprego e você considera que é um deserto. Às vezes você passa por algumas dívidas e considera que é um deserto. Sim, não está errado não, porque está falando de problemas, está falando de dificuldades, está falando de arguras da vida. Então ele diz assim, ó: e ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Quando ele diz que livrará do laço do caçador, ele está se referindo alguém que porventura está, como disse, no deserto, e algumas ciladas se preparam, preparada para você. Por exemplo, a nossa irmã Isis, que mora mais longe aqui, não é? Mais longe, né? Mais longe. De sorte ela. Quantos livramentos e quantos laços Deus desfez para que ela chegasse aqui? O laço do caçador. E você que mora aqui bem perto, que eu acho que o que mora mais perto aqui é o evangelista Dalmi ou o Carlinhos, é isso mesmo? Mas de lá para cá, quantos livramentos e laços Deus desfez para que eles chegassem aqui? Sabe por quê? Porque estão no abrigo de Deus. Quem está no abrigo de Deus, amados,
Ele sempre o protegerá e o guardará. Nunca saia do abrigo de Deus. Oi, meu. Senhora? Verdade. Amém. Mas Deus deu vitória, não deu? Porque estava no abrigo de Deus, amém? É isso aí, Deus te abençoe, viu, minha filha? Amém. Deus é bom. Boa palavra, viu? Deus te abençoe, tá? Aí diz assim, ó. O 4 diz assim: ele o cobrirá com as suas penas. Eu vou falar ainda do laço do caçador ainda. Vou falar um pouco do laço do caçador. Eu sei que, irmãos, a Bíblia é tão real. Quando ela fala dessas coisas, é porque muitas coisas terrenas, elas tipificam as coisas do céu, o espiritual. E quando fala de caçador, é algo que vocês quase todos aqui, armaram laço para pegar a rolinha. Quase todos. O alçapão, arapuca. E exatamente isso que o inimigo faz para caçar você, pegar você, destruir você. Quando você se encontra sem força, sem nenhum vigor, aí o inimigo entra. Por isso que nós não devemos sair do abrigo. Porque laços estão preparados. Laços estão preparados lá na faculdade, esteja no abrigo. Laços estão preparados lá na escola, esteja no abrigo. Laços estão preparados lá no seu trabalho, esteja no abrigo. Laços estão preparados na condução, esteja no abrigo. Laços estão preparados na igreja, esteja no abrigo de Deus. Ou pensa que na igreja não tem laço? Ah, tem. E como tem laço? Mas o Senhor o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Eu sei que se aqui vocês tivessem oportunidade, que não vão ter oportunidade, a oportunidade agora é minha, não vão ter oportunidade. Eu sei que se tivesse oportunidade para falar, contariam histórias de coisas que aconteceu na igreja. Laços. E por não estarmos vigiando muitas das vezes, caímos no laço dentro da igreja. Não saia do abrigo. Se você estiver no abrigo de Deus, você será bendito ao entrar e bendito ao sair. Nada te faltará. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, ele tem tudo preparado nas mãos para lhe dar. Tudo, 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 tudo. Eu me lembro, quando eu falo isso, eu sempre me lembro do amigo meu que está me aguardando lá no céu, que ele dizia assim, o filho dele pedia dinheiro, e ele dizia assim para o filho, tá no meu bolso, vem buscar. Tá no meu bolso, vem buscar. Porque ele queria que o filho fosse obediente. Ele queria que o filho ombreasse com ele, e o filho não ombreava com ele, não era obediente. E toda vez que eu falo, eu me lembro disso, irmãos. Nas mãos de Deus está a bênção de vocês. Nas mãos de Deus está a minha vitória. Nas mãos de Deus está a sua vitória. Nas mãos de Deus está tudo que você precisa. Vá lá buscar. É não saindo do abrigo. É ficando firme, não desistindo, não falhando, não caindo no laço de Satanás. Não desistindo no meio da jornada e da caminhada. Falta pouco tempo, irmãos. Falta pouco tempo e Jesus vai voltar, está voltando. Jesus está voltando. E só vai subir quem está no abrigo de Deus. E você jamais cairá no laço do caçador. 91:4 diz assim: ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo
protetor. A fidelidade de Deus para quem está no abrigo é o teu escudo protetor. E escudo te protege. Escudo. Aí eu tenho que falar de filmes antigos que aqueles guerreiros, aqueles gladiadores, eles botavam aquela proteção, aquele escudo no peito, o camarada jogava uma flecha, quando batia na flecha, desviava, porque é escudo, é proteção. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, teu escudo, tua segurança e teu Salvador. Noventa 91:5 diz assim: você não temerá o pavor da noite, porque o pavor existe. O Salmo 91, aquele que habita, mas tem pavor. Tem coisas que assustam. Mesmo ele estando no abrigo, ele diz assim, olha, você não temerá o pavor da noite, porque o pavor existe, a noite existe, a escuridão existe, mas quem está no abrigo de Deus não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, porque está no abrigo de Deus. Mas, irmão Antônio, se eu for afetado, ainda assim, eu vou adorar o Senhor. Se me atingir, ainda assim, eu vou adorar o Senhor. Eu sei que é uma coisa meio estranha. Tem pessoas que dizem assim, poxa, eu não consigo compreender o Salmo de número 91. Mas eu acho bem simples compreender o Salmo de número 91. Anteriormente aqui eu li, amados, o Salmo de número 94, versos 12, 94, 13 e 94, 14. Que fala, ainda assim, no abrigo, sofreremos danos. Eu falei sobre Cristo que falou que no mundo tereis o quê? Aflições. Mas estamos no abrigo. Então precisamos ter equilíbrio de saber que mesmo sendo crente em Cristo Jesus, sofreremos danos. Porque se nós não tivermos equilíbrio disso, amados, nós não conseguiremos ficar no abrigo. Se não tivermos equilíbrio. Eu estou aqui, não consigo, nada muda. O meu salário nunca aumenta. O emprego a porta nunca se abre. Mas se a gente fosse questionar isso, eu poderia dar um exemplo de alguém que chegou para mim e falou assim, irmão Antônio, tem uma vaga na sua loja para mim? Eu falei, tem não, meu filho. Não quero empregado lá na loja, não. Aí eu falei assim, você tem uma bicicleta, não tem? Aí ele tem. E é boa a tua bicicleta, não é? Ele, é boa, muito boa. Por que você não vai trabalhar de Uber? Entregando lanche? iFood. Irmão Antônio, o que tem a ver com isso? Tem a ver, irmãos. Sabe por que as portas não se abrem? Porque eu sou preguiçoso. Tenho oportunidade para trabalhar e não corro atrás. Eu estou em casa, eu dobro os joelhos, eu oro e espero que a porta se abra, mas eu não vou atrás, eu não coloco currículo, eu não faço um curso. Mas eu estou no abrigo de Deus e a porta está fechada, mas no abrigo de Deus também tem que correr atrás. Lá no abrigo de Deus não tem regalia para preguiçoso. No abrigo de Deus não tem regalia para adúltero. Lá no abrigo de Deus não tem regalia para quem não quer nada. No abrigo de Deus tem que ouvir a voz de Deus, os conselhos de Deus e obedecer a Deus. E obedecer a Deus. Porque está no abrigo, está com Ele. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. O 6 diz assim, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, isso aqui tem a ver com guerras, tá? Eu não vou falar nisso, que está falando algo sobre o Oriente, e a gente não vai falar sobre isso no momento. Como o verso de número 7 também fala de guerras.
Está falando de guerras, aquele que está no abrigo de Deus, mesmo que esteja em guerra, 1000 cairão ao teu lado, mas eu vou chegar lá ainda. Nem a peste que se move sorrateira, aquela que se esconde. Sabe? Aí eu pergunto a você, aqui eu já falei isso uma vez, e eu vou repetir porque está dentro do texto. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Peste, irmãos, é quando você é atingido por uma enfermidade que ela ela passa de um para o outro. Como é que dá o nome disso? Contagiosa, obrigado. Ela é contagiosa. Quantos nessa igreja aqui, quantos membros dessa igreja morreu no Covid? Quantos? Nenhum. Nenhum, né, pastor? Nenhum morreu no Covid. Nenhum morreu no Covid. Aí eu vejo isso aqui se cumprindo no abrigo de Deus. Eu não vejo aqui nenhum membro aqui, eu não me ajude, por favor. Se eu disser que eu não vi, mas se houve, me fale que é pra gente. Quem já morreu atropelado aqui por um carro? Por um trem? Uma barreira caiu sobre ele. Acidentes violentos na estrada. Aí eu entendo por que 30 dias de oração. Aí eu entendo por que 30 minutos de oração, todos os cultos antes de começar. Para que aquele que está no abrigo de Deus não saia e fique protegido. Quantos que tiveram pavor, angústia, insônia por causa do Covid-19? E fez até planos. Talvez alguns fizeram até o testamento. Se fosse comigo, não tinha testamento, não tem nada. Não tem nada para dividir com ninguém. Nem a peste que se move sorrateira. Não saia do abrigo de Deus, crente em Jesus Cristo. Fica aqui, fica firme, fica na igreja. Como diz o pastor Moisés, este é o melhor lugar de se viver. Ainda que tenha dias que você vem à igreja e você diz assim, meu Deus do céu, mas que palavra ruim do irmão Antônio. Que mensagem ruim. Talvez se eu tivesse ficado em casa lavando roupa. Tem tanta roupa para lavar e eu vim para cá ouvir o irmão Antônio. A casa está suja. A Miriam não está falando isso aí não, né, Miriam? Para a missionária Ana, né? Muito bem, né? Esse é o melhor lugar de se viver. Às vezes, eu sei, irmãos, às vezes tem mensagem que não fala com a gente de jeito nenhum. Mas fala com outro. Fala com outro. Irmão Antônio, como foi a mensagem? Foi ruim demais. Puxa vida, eu gostei dessa parte. Essa aqui falou comigo. Tocou no meu coração. Eu senti desejo de mudança. Sete diz assim, 1000 cairão. Algumas versões dizem assim, 1000 cairão. A minha versão diz assim, 1000 poderão cair. Mas eu vou ficar com a outra versão, que é melhor. 1000 poderão cair ao seu lado, e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá, porque está no abrigo de Deus. Vale a pena, irmãos, ficar no abrigo de Deus. Vale a pena. E se você estiver no abrigo de Deus, Ele te orienta. Se você estiver no abrigo de Deus, Ele te dá o norte. É a mesma coisa de você alguém chegar perto de você e falar assim, onde é a rua tal? Aí você ter o conhecimento de falar para ele ou para ela, a rua é lá. É a terceira à direita, a terceira à esquerda. Eu vou contar. Eu falei que ia contar um testemunho meu aqui. No culto da virada. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu estou no abrigo de Deus. Eu não tenho dúvida disso.
E ainda no abrigo de Deus, eu sofro danos. E eu adoro a Deus por causa disso. Porque Ele está comigo. Sabe o que ele falou com Paulo, que estava no abrigo de Deus? Aí Paulo chegou para ele e falou assim, Deus, eu estou sofrendo alguns probleminhas. O povo me bate, o senhor não faz nada. Me arrasta pela cidade, o senhor não faz nada. Eu fico preso, o senhor não faz nada. Sabe o que Deus falou para Paulo? Eu sei que você sabe. Paulo, a minha graça. Missionária Ana, Paulo não esperava isso não, missionária Ana. Ele não esperava essa resposta. Como vocês não esperam, ninguém espera. Quando você ora a Deus pedindo alguma coisa, você espera que aconteça na hora, no ato. O que você pediu a Deus é o que Paulo queria. Era o que Paulo queria. Senhor, eles me batem, me arrastaram, me humilharam, eu prego a tua palavra, eu evangelizo, eu faço. Senhor, aí Deus falou, a minha graça te basta. Ou pensa que eu, no abrigo de Deus, eu não sofro danos. Pastor Moisés, em 2021, pastor Moisés trouxe uma mensagem aqui na igreja. E ele falou de finanças. Em 2021. E ele disse que o homem, quando ele estiver com 1 centavo negativo na conta, eu não sei para que eu vim para cá naquele dia. Para aprender, boa. 1 centavo negativo na conta, ele estava com o pé na falência. Negativo, 1 centavo negativo, eu estava com o pé na falência. Eu estava com R$1.000. Negativo. Isso em 2021. No final de 2021, eu estava com 10 mil negativo. E eu orando a Deus e pedindo orientação a Deus, porque eu estou no abrigo de Deus, não retiro o meu pé. Não retiro o meu pé. Em 2022, eu estava com 16 mil negativo no banco. Cheque especial. Senhor, eu estou no abrigo de Deus. Eu não recuo, não volto atrás, não saio. E orando o Senhor, conversando com ela, amor, vamos orar, vamos pedir a Deus para nos dar orientação, nos ajudar. Preciso de ajuda. Estamos no abrigo de Deus. E se nós estamos no abrigo de Deus, Ele vai nos orientar, Ele vai nos ajudar. Mas Ele já tinha me orientado antes. Mas a gente sempre empurra com a barriga. Sempre empurra com a barriga. E teve algumas pessoas que me aconselharam a não pagar. Sei que está gravando, mas eu não posso. Me aconselharam a não pagar. Porque depois o banco negociava. Pessoas que eu não esperava que me aconselhassem dessa forma. E aí eu fui pedindo orientação a Deus, Deus me orientou a falar com um advogado. E ele disse para mim, se você não pagar, vira uma bola de neve. Os juros é 10% ao mês. Em cima de 16 mil é quanto por mês?
1.600 por mês. Né? Durante 5 anos. E eu orava o Senhor, Senhor, eu estou no teu abrigo, me orienta, me ajuda. Quando foi um dia, eu estava passando na porta do banco e eu fui, de alguma forma, impulsionado por Deus a entrar no banco e ir no gerente de empresa. Agora, lá no Itaú, que é o mesmo gerente daqui. Esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela. Eu vou lembrar o nome dela. Crente em Jesus Cristo, ela, viu? Aí eu cheguei, me ajuda. Aí ela falou, seu Antônio, fica assim. Sabe o que ela fez, mano? Ela foi lá, pegou toda a conta, foi lá e sem eu falei, eu só quero ajuda. Ela foi e parcelou tudo. Não, escute, é glória a Deus mesmo, continue com glória a Deus. Mas o melhor de tudo isso, irmãos, é que eu estava falido. Eu não tinha mais condição de pagar os meus fornecedores, porque todo o dinheiro que caía na caixa, na maquininha, banco. Se eu estava devendo, batia na conta, banco. Batia na conta, banco. Na hora de pagar as faturas, usava o cheque especial de novo, não tinha dinheiro. Fui lá, parcelei com orientação de Deus, porque estamos no abrigo. Quem está no abrigo de Deus tem orientação de Deus. Se você sair do abrigo de Deus, você só vai quebrar a cara. Irmão, já tem 1 ano e 3 meses que eu fiz o parcelamento. Até hoje, não atrasei uma fatura. Nem do banco e nem dos fornecedores. E tem dinheiro. Não peça emprestado, que eu não vou te emprestar. Não peça emprestado, que eu não vou te emprestar. Aí os irmãos dizem assim, mas irmão, o que tem a ver isso? O que tem a ver é o que eu acabei de falar. Quem está no abrigo de Deus passa por dificuldades, mas ele orienta como fazer. E eu falava com Deus, aí eu lembro ainda de uma mensagem que ele trouxe aqui, e ele já falou algumas vezes aqui, falou assim, irmãos, nós carregamos o nome de Deus. E eu falava com Deus, eu falava com ele assim, Deus, eu carrego o teu nome. Eu não posso, como crente, eu não posso ter o nome sujo. Como crente, eu não posso dar mau testemunho na sociedade. Como crente, Senhor, eu não posso fechar as portas desta loja porque eu fui um mau administrador. Não posso. Me dá orientação. Eu estou contigo, Deus. Me ajuda. E Deus me orientou, porque eu estou no abrigo de Deus. Se você estiver no abrigo de Deus, você pode ter a dívida que você tiver, mas se você parar para pensar, pedir orientação a Deus. Sabe o que o advogado falou? Falou, Antônio, a loja é sua, o prédio é seu, o banco pode tomar. O banco pode tomar para pagar a conta dele. Eu falei, que legal, que interessante. E aí Deus, por estar no abrigo de Deus, eu quero que você compreenda isso, ainda que você possa até imaginar que saiu um pouco da mensagem, eu não acho, porque eu estou falando que eu estou no abrigo de Deus, e no abrigo de Deus ele me orientou, porque se eu não estivesse no abrigo de Deus, eu tinha seguido o conselho para não pagar. E hoje eu estaria muito enrolado e perderia a loja que o Senhor nos deu. O banco pode muito bem tomar a loja para pagar a dívida. Isso é fato. Mas no abrigo de Deus temos orientação. Então toma isso para você e não saia do abrigo de Deus. Glória a Deus. O 8 diz assim, você simplesmente, olha que coisa linda, o 8 diz assim, você simplesmente, com simplicidade, com frieza, com tranquilidade, com sossego, com esperança, com alegria, com certeza, com convicção, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Você estando no abrigo de Deus, você vai ver as coisas com a maior tranquilidade, com a maior calma. Você sente a calmaria na tua alma,
Você sente a calmaria na tua vida, porque você está no abrigo de Deus e você sabe que Ele vai te orientar, que Ele vai te ajudar, que Ele vai cuidar de você. Ele diz assim ainda, o 9, ele diz assim, ó, se você fizer do Altíssimo, ó, gente, isso aqui é pra gente, pra nós, ó, diz assim, olha, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Aí você questiona, mas irmão Antônio, eu estou no abrigo de Deus, por que me acontecem essas coisas? É porque ainda no abrigo nós vacilamos. Davi estava no abrigo de Deus, não estava? Olha o que ele arrumou. Salomão estava no abrigo, vou repetir, Paulo no abrigo. O que aconteceu? Estevão no abrigo. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no abrigo. Daniel estava no abrigo. Aí Deus, ele diminui. Deus, ele faz a gente passar por dificuldades para ser vitoriosos lá na frente. Mas você só tem vitória se você continuar no abrigo de Deus. Do contrário, não haverá vitória, não se engane. Não estamos aqui dizendo, você está na igreja, está tudo bem, pode ficar tranquilo. Agora, viver na igreja, em pecado, em transgressão, em adultério, em contenda, em fofoca, em inveja. Filhos, o 10 diz assim, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. O 11 diz assim, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Quem está no abrigo de Deus, ele tem anjos que cuidam de você. Que foi uma ordem do Altíssimo para que os anjos dele te guardem, te protejam, te levem e te tragam. Quantos testemunhos você já ouviu de pessoas que estavam no ônibus, no trem, e todos foram assaltados, menos ele? Menos ele. Porque estava no abrigo de Deus. Mas não confunda as coisas, por favor. Deixa eu contar um caso verídico que aconteceu na igreja, lá do pastor Paulo Jorge. Um pastor que já mora no céu também, está nos aguardando lá. Foram assaltar ele. E ele, quando o camarada chegou, botou a mão no relógio dele, ele olhou para ele e falou assim, sangue de Jesus tem poder, rapaz. Tira a mão de mim. Aí o cara ficou tremendo. Esse crente é maluco. Fica com teu relógio aí. Vai embora, rapaz. Sangue de Jesus tem poder. Aí foi morar aqui em Nova Iguaçu. Ele já morreu, não tá vendo? Foi morar em Nova Iguaçu. Aí quando foi construir a casa, chegava lá na loja lá, o negócio é tudo dinheiro. Pacotou um dinheiro assim, pagando tudo à vista, no dinheiro. Aí estava em casa sozinho, dois camaradas entrou na casa dele para assaltar ele, falou assim, pastor, a gente sabe que tu tem dinheiro. Nós veio te assaltar, fala muito. Viemos te assaltar. Aí ele, o quê? Sangue de Jesus tem poder. Sabe o que eles falaram para ele, missionária Ana? Eu sei que o sangue de Jesus tem poder, mas vou provar uma coisa para o senhor. Tum! No pé dele. Em cima do pé dele. Puxou a pistola, deu em cima do pé dele, abriu o pé todo. Ele estava no abrigo, aconteceu isso? Aconteceu. Fala demais. Quem está no abrigo não fala demais não, gente. Quem está no abrigo confia. Quem está no abrigo, fica quietinho. Quem está no abrigo de Deus, apresenta a Deus as suas causas, as suas dificuldades, as suas arguras, e Deus vai tratando direitinho. Aí 2h da manhã eu saio da minha casa para ir socorrer. Ainda sobrou para mim, para socorrer ele. Entrar naquele lugar, meu Deus do céu, eu estava no abrigo. Que lugar ruim. Filhos,
quem está no abrigo também passa por dificuldades, porque às vezes fala demais. O 12 diz assim: com as mãos ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. O 15 diz assim: ele clamará a mim. Ó, queridos, preste atenção nisso. Você que está no abrigo de Deus, ele diz assim: ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Agora, como que o crente que está no abrigo de Deus clama a Deus? É como se você fizesse uma carta para Deus. Isso não é uma prática, né? Mas você está tudo na sua mente que você precisa, não precisa escrever nada, não. Deus não tem dificuldade para compreender o ser humano. Então está na sua mente o que você precisa, o que você precisa. Se for da vontade de Deus, é só falar para Ele: Senhor, eu preciso disso, isso. É da sua vontade? Aí diz assim: ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Oh, aleluia! Quem está no abrigo de Deus é honrado, é respeitado, entra e sai com a cabeça erguida, não se envergonha, e se vacilar, se pecar, reconhece o seu erro. Quem está no abrigo de Deus reconhece que é falho. Pensa num camarada pecador: sou eu. Vacilante: sou eu. E preciso estar no abrigo de Deus para ser liberto daquilo que eu faço, que eu falo, que eu penso, que eu vejo, que não provém de Deus. Preciso disso, necessito disso. Vida longa, Jesus. O 16 diz assim: vida longa eu lhe darei. Quem quer viver muitos anos aí? 100 anos, 200 anos, Deus me livre. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado.